Então, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar. Quero terminar com vocês aqui, depois a gente dá uma recapitulada nos pontos principais, beleza? Então, tá aqui. Então, ó, olha o que aqui Silvio de Almeida ele continua. Para exemplificar o que estou colocando, nós tivemos, mesmo durante o governo anterior, algumas políticas essenciais salvas porque tínhamos um corpo burocrático estável. Tínhamos servidores de carreira no Ministério da Saúde, servidor de carreira, servidor efetivo, tá? Que salvaram a saúde do Brasil. Com toda a tragédia, tínhamos servidores no Brasil que impediram que o genocídio dos povos indígenas, por exemplo, fosse maior. Para falar do genocídio dos povos indígenas, a gente tem que falar dos povos Yanomãs, tá? Yanomãs. Deixa eu explicar para vocês por que isso foi delegado assim diretamente para isso. Existe uma diferenciação, tá? Os índios, eles têm, por Constituição, que serem protegidos pelo governo federal, tá? Por isso que foi criada a FUNAI, tá? A FUNAI, ela foi criada para cuidar dos índios, tá? Os povos indígenas, tá? Ela tem essa função, porque é obrigação do governo federal cuidar desses povos. Não é de Estado, não é de prefeitura. Então, tudo que acontece com esses povos, de bom ou de ruim, cai nas costas do governo federal, tá? É culpa do governo federal. Agora, olha só. O que aconteceu com os povos Yanomãs? Eles foram encontrados muito mortos, né? Depois que teve aí, bom, a troca do governo, enfim, entrou um outro governo. Foi feita uma ampla cobertura jornalística. Não sei se teve preceito político, preceito ideológico, mas foi feita uma cobertura. E eles foram encontrados muito magros, né? Muitos doentes e muitos tinham morrido, quase tinham extinto os povos Yanomãs, que são os povos lá que ficam lá no Amazonas, tá? Eles ficam lá, eles quase foram extintos, retirados da face da terra. Quando você ataca um povo, né, uma etnia inteira, com a intenção de matar, de acabar com ela, o nome disso é genocídio, tá? Genocídio é o nome que se dá quando você tenta, você tem dolo, você tem interesse, você tenta de todas as formas acabar com um determinado povo, tá? É o que ocorreu, por exemplo, lá na época do nazismo, tá? A gente teve o problema do nazismo lá, que e o fascismo lá na Itália, né, com Stalin, onde um governo ele quis acabar com uma certa etnia, né? Lá na época lá eram os negros, os judeus, né, os homossexuais, que eram grupos minoritários. Então esse se deu um interesse. Nessa situação aqui, foi colocado como genocídio, tá? Que o ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele teria tentado de forma dolosa, com o interesse de causar genocídio. Vamos lá. Houve genocídio? Aí depende, aí cada um vai defender de uma forma. Se ele deixou de fazer aquilo que era uma obrigação imposta por Constituição, a gente diria que houve, tá? Se ele, o presidente da República, eu tenho certeza que ele não acordou um belo dia de manhã e falou assim, eu tenho certeza, tá? Que ele acordou um belo dia de manhã e falou assim, vamos acabar com todos os povos Yanomãs? Vamos deixar todo mundo, vamos deixar morrer 700 mil pessoas? Vamos matar 700 mil pessoas de Covid? Isso não ocorreu, não houve dolo. Mas, se houve a inércia do governo federal, isso pode configurar como genocídio. Se o governo federal sabe do que está acontecendo e não faz nada, o governo federal ele é culpado disso, tá? Tudo que ocorre ali. Porque a Constituição coloca como função, como fundamento, como colocação, que o governo federal ele tem que cuidar dos povos indígenas. Se ele não faz, e essa morte ocorre, muitas mortes ocorreram, inclusive, ele é o responsável por isso, foi a pessoa que poderia evitar uma condição como essa, tá? Poderia evitar uma condição como essa. O Wender, ele não sabia, deveria saber. Wender, você defende esse governo de jeito nenhum, nenhum nem outro, tá? Eu não tenho um lado político quanto a isso. Eu não defendo, eu quero que as coisas deem certo, independente de quem seja. Mas se realmente foi isso que ocorreu, e dentro do que foi apurado, e não dá muito para confiar na imprensa, fica caracterizado como genocídio de um povo, tá? No caso, a gente vai falar povos indígenas, porque são várias etnias, tá?
colocar uma situação para vocês, só a nível de conhecimento. Vocês sabiam que a palavra racismo não faz o menor sentido? A palavra racismo, ela não faz o menor sentido. Quando a gente está falando de biologia, ela não faz o menor sentido para a gente. Não existe racismo. Não tem como existir racismo. Sabe por quê? Porque todos nós somos da mesma raça, a raça humana. Não é isso? O negro, o branco, o indígena, a mulher, o homem, somos todos da mesma raça, a raça humana. Faz sentido olhar para a pessoa e dizer que a gente está sendo vítima de discriminação por conta da etnia, tá? Aí isso existe. Etnia existe. Racismo não pode existir porque todos nós somos da mesma raça, a raça humana. A única forma de existir racismo seria que um marciano viesse para o Brasil, para a Terra, e começasse a caçoar da gente. Aí a gente teria racismo, uma raça caçoando. Mas nós não, nós somos todos da mesma raça, tá? Não tem como existir racismo. Wender, por que as pessoas não mudam isso? Por que as pessoas não mudam essa nomenclatura? Porque já está no aparato popular. As pessoas já entendem assim, tá? E até o Supremo Tribunal Federal, em uma das suas decisões, ele disse que o entendimento do termo racismo como preconceito de etnia, ele é intrínseco, é como se fosse sinônimos. Apesar de que a gente for na filologia da palavra, no sentido biológico da palavra, ele não faz o menor sentido. Como pode existir racismo se todos nós somos da mesma raça, a raça humana? Não faz o menor sentido, tá? Mas só a nível de conhecimento de vocês, racismo não existe, tá? É claro que isso foi comparado como sinônimo pelo Supremo Tribunal Federal e é por isso que ainda é utilizado. Debate econômico. O ministro reforçou a necessidade de aproximação entre o econômico e os direitos humanos, tá? Precisamos mostrar para as pessoas que mais têm seus direitos violados e mais sofrem os efeitos da indignidade e que eles são as maiores beneficiadas pela política de direitos humanos, pois se trata de uma questão existencial. O ministro disse que a articulação com a sociedade também será fundamental para o fomento de diálogos entre educação e direitos humanos. Olha só, a articulação da sociedade, o fomento entre a educação e os direitos humanos. Qual que é a única forma que uma pessoa pobre, desprovida de herança, desprovida de grandes bens, ela tem para ascender na vida socialmente dentro da sociedade que a gente tem hoje? Educação, futebol, música, ou sei lá, ou qualquer outra coisa artística aí. Mas a única forma que a pessoa tem de ascender uma vida melhor dentro da sociedade que a gente vive hoje é educação e trabalho. Então, qual é a forma que a gente vai criar para garantir os direitos humanos? Através da educação, tá? E a educação, quando eu falo isso, ela vai em várias dimensões. Primeiro, o acesso à educação. Ter acesso à educação é uma forma da gente prover a dignidade da pessoa humana para essa pessoa. Os direitos humanos mais básicos e fundamentais. O sujeito, ele só vai ter a oportunidade, por exemplo, de prestar um concurso público para juiz se ele tiver acesso à educação. Senão esse concurso, para ele, não vai fazer o menor sentido. Agora, outra coisa aqui. Direitos humanos. Princípios fundamentais. Qual que é a diferença? Princípios fundamentais, ele está instrumentalizado lá na Constituição. Ele está formalizado, instrumentalizado lá na Constituição. Lá, você vai encontrar princípios como direito à vida, direito ao trabalho, transporte, moradia, proteção ao trabalho, proteção à maternidade e infância, lazer, transporte. São direitos que estão fundamentalizados lá com os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Wender, mas isso aí também não é os direitos humanos? É, mas a diferença é aonde está esse documento. Deixa eu explicar melhor. A gente tem um documento muito importante, tá? Eu já li ele com vocês, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, lá da Genebra, na Suíça, que foi assinada, não é isso? Por Helena Roosevelt, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel depois. Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é isso? Aqueles direitos lá, eles foram copiados, mas vocês não vão falar copiados, vocês vão falar
inspirados, eivados para a nossa Constituição. Foi copiada, afinal das contas, mas a gente tem que falar assim porque é bonitinho, tá? Está lá na norma jurídica. Eles inspiraram a nossa Constituição. Só que quando ele chegou aqui na nossa Constituição, a gente não pode ter um documento internacional que manda aqui. Ué, é a nossa Constituição que manda aqui. Então, a gente diz que esses direitos humanos eles foram recepcionados pela nossa Constituição. Só que, como ele é nossa Constituição, ele vai ter seu nome próprio. E a gente vai dizer que são os princípios fundamentais da sociedade de direito, não é isso? Ou só princípios fundamentais? Então, olha só. Eu tenho os princípios fundamentais, que são os mesmos direitos que são lá da Declaração dos Direitos Humanos. Agora, olha só. Quando eu estiver falando do Brasil, lá da Constituição, a gente vai falar que são os princípios fundamentais. Quando eu estiver falando do mundo inteiro, entende isso? Das relações internacionais do Brasil, a gente vai falar que é direitos humanos, tá? Então, existe essa diferença. Ué, mas isso vai cair na prova? Cai. Eu fiz questões hoje eu devo ter feito umas 150 questões. Fiz questão hoje que caía exatamente isso, perguntando a diferença de direitos humanos e princípios fundamentais. Como que um influenciava o outro? Qual era a diferença dos dois? Pergunta na prova. Vocês saibam isso. Declaração Universal de Direitos Humanos Internacional. Está num documento internacional, está fora do Brasil. Direitos humanos. Dentro do Brasil, a gente vai falar de princípios fundamentais. Wender, mas aqui, ó, tô lendo agora, o cara então comeu farofa aqui. Porque olha o que ele falou para nós aqui, ó. Ele falou que é fundamental para fomentar o diálogo entre a educação e os direitos humanos. Então, ele comeu farofa, sim. Mas quando ele falou de direitos humanos aqui, ele falou de todos os direitos humanos ao redor do mundo, como um documento internacional, que vale para todos. Por exemplo, a gente tem a Declaração de San José, tá? Da Costa Rica. San José, da Costa Rica, que fala que ninguém pode ser preso por dívida, porque isso não é humano. Imagina, o cara tá devendo lá R$ 2.000. O cara não tem dinheiro, o cara vai preso. Isso não é justo com o cara, tá? A menos que seja do depositário de alimentos. Esse ainda não foi recepcionado pela Constituição. O cara que está devendo pensão alimentícia, ele tem essa punição que é ficar preso. É a única exceção. Não tem nenhuma outra situação que, por dever, o cara vai ser preso. Certo? Olha só. Isso aqui está nos princípios fundamentais? Não está na nossa Constituição. Tá? Mas isso está previsto nos direitos humanos internacional? Sim, Pacto de São José, lá na Costa Rica, sim, isso está previsto lá. Então, esses direitos humanos lá, eles ganham princípios que valem para todos. O nosso país aqui, ele tem um princípio nosso, uma forma de julgar, que os direitos humanos, eles são incorporados ao nosso ordenamento jurídico, de duas formas. Ou ele ganha status de cláusula constitucional, se for votado no Congresso Nacional, 3/5 dos votos, ou de norma infraconstitucional, que aí ele vai ficar parecido com lei. Nossa, Wender. Agora eu não entendi coisa nenhuma. Agora você ferrou com a minha vida. Não tem problema. A gente vai fazer aqui de outra forma. Deixa eu ver se eu tenho um canetão aqui. Vou fazer para vocês a pirâmide. Claro que eu vou fazer. Vamos fazer a pirâmide, então. Vamos olhar para como que seria isso. Olha só. Eu vou apresentar para vocês a pirâmide de Hans Kelsen, tá? Hans Kelsen. Olha só. A pirâmide aqui. Essa é a pirâmide de Hans Kelsen. Olha só. Wender, quem é Hans Kelsen? Cara, foi um pensador alemão, um cara que pensou Constituição, que escreveu um livro muito bom, inclusive, que chama a teoria da razão do direito puro, ou a teoria do direito puro, ou a razão pura do direito, um negócio assim, eu nunca lembro o nome. Mas ele criou a ordem, é essa mesmo, a ordem dos direitos, tá? Aonde um se enquadra com o outro. Então, no topo aqui, ó, em cima de tudo... você tentar escrever, deixa eu pegar outro. Acima de todo, soberano, brilhando, a gente tem a CF. A gente tem a Constituição Federal, tá? A nossa linda Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, tá? Constituição legal pra caramba. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa. Escreve o nome dele. Escreveu o nome dele. Escreve sim, peraí.
é o Hans, deixa eu colocar aqui, Hans Kelsen. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho aí, viu? Se na hora que tiver um filho aí, quiser colocar um nome diferente, olha ali, Hans Kelsen, tá? Aí, olha só. Esse cara, ele disse que no topo da pirâmide, em cima de todos os outros, vem a Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil. Ela está acima de todas as outras leis, tá? Todas as outras leis, elas devem submeter-se à Constituição. Então, ela está em cima. Todas as outras leis, elas só podem ser criadas se elas observarem os princípios da Constituição. Se tiver alguma coisa que vai contra a Constituição, ela é ilegal, inconstitucional e deve ser anulada, tendo efeito para trás e para frente, que é chamado de ex tunc. Beleza? Constituição. Ah, show de bola. E depois da Constituição? Ah, depois da Constituição a gente tem as leis. As leis que a gente conhece. Então, ó, Wender, você está me dizendo que primeiro a gente cria a Constituição, a gente cria o princípio, e depois que a gente criar o princípio, a gente vai criar uma lei? É, exatamente isso que eu estou falando para você. Quer mais exemplo? Quer mais exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. A Constituição diz que todos têm direito à vida, não é isso? Então, se alguém vem e tira a minha vida, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, não é isso? Então, a lei, ela foi criada para assegurar os princípios da Constituição. Ou melhor, ela também pode ser criada para constituir um direito que está na Constituição. Por exemplo, o direito os direitos do consumidor, que foi o Código de Direitos do Consumidor, que foi criado porque a Constituição diz, tem que criar isso, tá? É importante que os consumidores tenham seus direitos respeitados, tá? Então, abaixo da Constituição, a gente tem as leis. Wender, e abaixo das leis? Abaixo das leis, cara, abaixo das leis, a gente tem os decretos, tá? Decretos. Wender, e abaixo dos decretos, a gente tem as portarias. Então, essa é a nossa pirâmide de Hans Kelsen. Pô, Wender, legal pra caramba. Você fez a pirâmide aí do Hans Kelsen. Pô, legal pra caramba. Inclusive, tá até meio falhada a imagem. Mas o que isso aí tem a ver aí com os direitos internacionais que você acabou de falar aí? Eu não entendi nadinha. Calma, agora que a gente vai olhar para o negócio. Suprema, brilhando, quem é que tá? A Constituição Federal, cara. A Constituição Federal, ela é incrível, ela é soberana. A Constituição Federal é a nossa mãe, sabe? A gente tem, ela é soberana. A gente não discute nada, a gente só respeita. Vai que, né? Não dá para questionar a soberana, né? Eu não vou questionar, sou Agora eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu. Ocorreu lá na Costa Rica, tá? Uma pactuação. Eles criaram uma norma internacional. Olha só que loucura. Eles disseram assim, ó, cara, não é justo que alguém seja preso porque está devendo. Isso não parece muito justo, não parece muito constitucional. Não seria melhor, em vez da gente estar lidando com isso, não seria melhor a gente criar formas do sujeito pagar essa dívida sem ser preso? Aí criou isso. Aí essa norma, ela está vindo do estrangeiro. Aí chega no ordenamento jurídico. A gente tem uma regra que vale para o Brasil, que a gente não pode se reger por lei do estrangeiro. A lei é do estrangeiro que tem a ver com a gente. Então, essa lei, né, essas normas de direitos humanos, quando elas chegam no Brasil, a gente tem que olhar para ela. E ela vai para votação no Congresso Nacional. Aí acontece um negócio lá, que se acaso for aprovado por 3/5 do voto do Congresso Nacional, se ela for aprovada, ela fica com status de emenda constitucional. A gente não vai dizer que ela é, mas ela fica com status como se fosse uma norma constitucional. Ou seja, está acima de todas, se ela for aprovada no Congresso Nacional. Então, ela ficaria aqui, ó. Ela ficaria lado a lado com a Constituição Federal, com as normas constitucionais. Ficaria com uma emenda constitucional. Ela ficaria aqui, ó, do lado da Constituição, lado a lado da Constituição. Wender, mas e se esse negócio não for aprovado? E se lá a galera comer farofa e falar, eu quero saber lá desse povo, eu não vou aprovar, e esse trem não é aprovado, o que acontece? Se não for aprovado, ela entra com status, deixa eu apagar isso daqui,
ela vai ficar com status de infra, vai ficar com status de infraconstitucional. Infraconstitucional. Opa, infra. Wender, infra dá a ideia que é abaixo, não é isso? Infraconstitucional, porque supra é em cima, né? Quando a gente tem supra de ST lá do eletrocardiograma, é quando ele sobe, não é? E infra é quando desce lá o traçado, né? A derivação do eletrocardiograma. Então, se você está falando para mim que ela é infraconstitucional, então ele está abaixo da Constituição? Sim, e ela vai ficar com status, ela vai ficar com status de lei. Ela vai ficar com status de lei. Então, ó, na prática, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar com status de lei, tá? Então, lei, ela é menos poderosa do que a Constituição. Menos poderosa. Então, olha só, deixa eu explicar de novo. Aprovaram o Pacto de São José. Esse troço chegou aqui no Brasil. Chegou, tem que voltar no Congresso Nacional. O Congresso olha e fala, não vou aprovar, não gostei disso daqui. Beleza, ela pode ser aplicada no Brasil? Pode. Se ela não for aprovada por 3/5, ela fica valendo como infraconstitucional. Uma espécie de lei. É bem singela, pode até ser derrubada posteriormente. Mas, se for aprovada por 3/5, olha onde ela vai ficar. Ela vai ficar com aspecto de emenda constitucional. Ela está no topo da pirâmide. Ela ordena todos os outros. O Ender, então, está no topo, então ela é um princípio, ela pode influenciar outras leis? É exatamente isso, tá? Ela pode influenciar e ser criadas outras leis a partir desse princípio. Wender, por quê? Porque o Brasil é um país cidadão, porque o Brasil é um país que segue os direitos humanos, tá? O Brasil ele segue os direitos internacionais dos direitos humanos. Querem perguntar alguma coisa? Então, ó, agenda. Tu, 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 tu. Tem outros, né? Não entendi. Tem outras culturas. Caso viral que é de uma outra cultura, algo que não represente a cultura do Brasil. Por exemplo, Costa Rica é um outro país. Quando eles formam um pacto, eles já entendem que esse pacto precisa valer com todo mundo, independente das culturas. Não. Porque imagina, se colocar alguma coisa na Constituição que seja fora da nossa cultura. Pô, aprovaram, comeram farofa, aprovado, todo mundo vai ter que obedecer. Ah, não foi aprovado por algum motivo, mas virou uma lei, também vai ter que obedecer. Como funciona essa questão? Uhum. Ele é avaliado pela ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas, tá? E esses princípios, esses direitos constitucionais, esses direitos humanos, isso vale para direitos humanos, tá? Eles têm que ir num sentido daquilo que está lá na Declaração dos Direitos Humanos, que, inclusive, a gente praticamente copiou tudo e colocou na nossa Constituição. Então, teoricamente, a gente não vai ter nenhuma surpresa. Teoricamente, são coisas palatáveis, coisas possíveis da gente executar. Agora, imagina o seguinte, vamos dar uma situação aí. Existe, então, uma hierarquia de direitos humanos, vamos dizer assim? A gente não vai falar que é hierarquia, porque quando a gente tem essas pactuações, é como se ficasse igual, pau a pau, lado a lado. Porque se a gente coloca Tá. como hierarquia, isso daqui pode ser facilmente derrubado. Então, para fazer valer bacana, eles têm que ficar lado a lado, em igualdade. Mas Beleza. eu gostei da sua pergunta, foi muito inteligente. Olha só, pensa o seguinte, a gente tem os respeitos dos direitos humanos. O princípio dos direitos humanos é garantir a dignidade da pessoa humana, que todo mundo tem uma condição de vida digna. Então, essas votações, elas têm que ir nesse sentido. Imagine, por qualquer motivo, a galera vota lá o casamento infantil, autoriza lá o casamento infantil, e a partir de agora, quem tem 10 anos pode casar com quem quiser. Seja um cara de 60 anos, seja uma pessoa de 10 anos também. Isso vai contra o que está na Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Internacional de Direitos Humanos de 1948, porque ela fala que o Nubank ele tem que ser maior de idade e tem que ter o livre consentimento do Nubank. Ele tem que querer casar. Se bem que eu não acredito que ninguém queira casar, né? Tem que querer casar o sujeito.
ele tem que querer ter essa intenção. Isso vai contra. Mas mesmo que não tivesse, esse negócio chegasse aqui no Brasil. Eu quero casar. A galera olha para cá, o Congresso Nacional olha para cá e fala assim, mas peraí, isso daqui não está maximizando os direitos fundamentais de ninguém. Ao contrário. E o direito humano dessa criança que está casando? Será que isso está correto? Porque aqui a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente. E no Estatuto da Criança e Adolescente, que foi um meio que o governo criou para maximizar os direitos, né? Um monte de lei que tem lá para proteger a criança, fala que abaixo de 12 anos é uma criança. Ela não responde nem pelos seus atos. Imagina casar. E só pode ter relação a partir dos 14 anos, que é uma idade que é conceituada como a pessoa tem pelo menos um entendimento do que ela está fazendo. E só deveria casar depois dos 16 anos, e com uma autorização de pai e mãe. Essa lei que está chegando aqui, ela vai contra todas as normas que a gente tem aqui, que está, inclusive, indo contra a um princípio que foi adotado pela ONU há muitos anos de acabar com o casamento infantil. Como que a gente vai aplicar isso daqui? Então, isso é visto como algo inconstitucional. Desde o fundamento, isso não pode ser recepcionado pela Constituição, porque isso é uma agressão ao direito da criança. Imagina uma criança de 10 anos sendo obrigada a casar com um homem de 60 anos. Para a gente parece um absurdo, mas isso acontece muito na Índia. Isso acontece muito no Paquistão, por exemplo, que o casamento é um negócio de família. A gente casa para pagar dívida, né? É sério isso. O cara, tô devendo pro cara lá, não, vou casar meu filho com ele e fica por isso mesmo e tá tudo certo. Casa para fazer aliança, né? A ideia do amor romântico que a gente tem na nossa sociedade, que tem desde o século XIX, nos diz que a gente tem o direito de escolher com quem a gente quer casar, mesmo que depois a gente arrependa. Mas a gente pode escolher, aí larga e casa de novo, né? Aí fica casando aí. Mr. Catra, então, gostava bastante de casar. Então, a gente deveria... Galera, brincadeira, não leva a sério, não. A gente deveria ter esse princípio, tá? De olhar isso como inconstitucional. E se é inconstitucional, ele não pode ser recepcionado pela nossa Constituição, nem como lei. Porque, ó, olha que ponto fundamental. Lá no artigo... Se eu não estiver enganado, é o artigo 60 da Constituição. Ele diz que o princípio da dignidade da pessoa humana é uma cláusula pétrea e ele não pode ser mitigada ou abolida. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, lá na nossa Constituição, os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, ele não pode ser reduzido ou acabado, nem por lei, nem por emenda constitucional. Não pode acabar. Ele tem que existir sempre. Enquanto a gente tiver Constituição, isso é intocável. É uma parte que a gente não vai legislar mais. Só se for para aumentar. Para diminuir, não. E essa norma, vindo de lá para cá, ela está mitigando esse direito. O direito da criança. Ficou legal? Entendeu? Ficou sim. Valeu. Pode continuar. Obrigado. Show de bola. Galera, quer falar alguma coisa? As meninas aí, querem comentar alguma coisa? Pode continuar? Érica, Jaqueline? Pode continuar. Show de bola. Olha só o que o ministro falou. O ministro falou coisa pra caramba nesse dia, né? Tava querendo falar bastante, menino. Precisa mostrar para as pessoas que mais têm seus direitos violados e mais sofrem os efeitos da indignidade e olha só, que eles são as maiores beneficiadas pela política de direitos humanos, pois trata de uma questão existencial. Agenda. Na viagem oficial argentina, Silvio visitou o Museu da Memória. Wender, mas que coincidência, né? O ministro dos Direitos Humanos indo lá visitar o Museu da Ditadura Militar do país. Não, isso é uma agenda política, né? Ele foi lá justamente para demonstrar que está olhando para o passado. Tá? Tudo tem um motivo, tá? Na ocasião, o ministro disse que o museu é um exemplo para que o Brasil, em que os aspectos sombrios da história, como a ditadura militar, precisam ser contados à população. Galera, a gente está no governo de direita, de esquerda. A gente tem aí na nossa declaração falando da memória desse período da história aí do Brasil, no caso eu estava na Argentina, que visitou a história de lá, e eu considero como fundamental, e vai estar no material de vocês de PDF, a história da ditadura militar, tá? Do regime militar.
eu quero tirar um dia só para a gente falar só sobre isso, porque esse período da história ele tem que ser muito bem conhecido por vocês. Por que, Wender? Você concorda com o que falam? Não concordo com nada, mas eu acredito muito numa cobrança por imposição lá do próprio edital de algo nesse sentido. E a gente tem que conhecer muito bem esse período da nossa história. O período que começou com 64 e vai até ali 85, né, que a gente teve uma reabertura, como diria o Figueiredo, né, lenta e gradual e segura. Segura para quem? Segura para eles, né, que matou gente pra caramba. O ministro também conversou com autoridades, como o secretário de Direitos Humanos da Argentina, Horário Piedraga. Você falou o nome desse cara, não. O diretor executivo do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, IPPDH, nem sabia quem é esse cara. E o Remo Carlotto, além de participar do lançamento do livro de Marielle Vive. Nossa Senhora, né? O Fórum Mundial de Direitos Humanos 2003 é promovido no Centro Internacional para a Promoção de Direitos Humanos da Unesco, tá? Espaço de debate público sobre o tema. O evento apresenta casos de sucesso e participação social, redução das desigualdades e respeito às diferenças, promoção da igualdade e da inclusão, tá? Promoção da igualdade e da reclusão. Esse documento, eu vou mandar para vocês o link, tá? Que foi a passagem que teve o ministro pela Argentina para falar desses pontos. O que eu tenho para falar para vocês, galera? Ó, todas as vezes, e eu vou terminar com isso, eu quero que vocês anotem no material de vocês, ó. Incidente de deslocamento e competência, tá? Por isso que às vezes o presidente é tão xingado. Incidente de deslocamento e competência. Imagina o seguinte, imagina que lá aqui em Goiás, no estado de Goiás, o governador do estado, o senhor Ronaldo Caiado, tá? Que é um senhorzinho aí que tem muita história com a política aí, imagina que ele comete a utilizar de trabalho escravo ou ele faz vistas grossas ao trabalho escravo que acontece aqui em fazendas de cana-de-açúcar, por exemplo, ou fazendas de soja, por exemplo. Isso é um crime contra a humanidade, porque os direitos humanos, que deveriam ter sido respeitados, e é de competência comum de todos os entes, ele não está sendo respeitado. Mas isso quem fez foi o governador do estado, não é? Então o presidente da República não tem nada a ver? Errado, tá? Ao contrário. Diante dessa incidência, tendo a República Federativa do Brasil, a União, dentro do seu estado, dentro do seu território, o preceito de soberana, ou seja, ela está acima de todas as outras federações, no sentido político, tá? Ela é soberana, ela vai responder por esses crimes que forem praticados pelos seus entes federados. No caso, o seu chefe do Poder Executivo do ente federado, que é o Estado membro Goiás. Entende isso? Então, ó, o Caiadão fez a besteira aqui, né? O Ronaldo Caiado fez a besteira aqui. Ele vai tomar no nariz? Claro que vai. Mas quem vai tomar mais? O presidente da República. Incidente de... É o incidente de deslocamento e competência. Então, ó, incidente de deslocamento de competência. O governador do estado, olha só, ele vai responder. Mas a punição internacional vai vir para o presidente da República. Ele deveria saber quando isso começou a acontecer. Ele tem fiscais para isso. É ele que vai responder, no final das contas, internacionalmente. Então, acontece muito o julgamento que tem em Haia, lá na Holanda, tá? Que é o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, no Tribunal de Haia, onde o Brasil já foi condenado algumas vezes por não ter tomado nenhuma atitude frente a violações dos direitos humanos, tá? E o Brasil, quando é condenado, tem que pagar multa, galera. É um negócio muito doido, tá? É para doer mesmo na ferida. Um grande exemplo que a gente tem para isso é o que aconteceu com a senhora Maria da Penha, tá? Maria da Penha era uma mulher que era casada com o rapaz e eu vou dar a versão oficial, tá? Depois, se vocês quiserem me perguntar a versão que é a verdade mesmo, a gente fala sobre isso. Ela apanhava do marido, sofria violência doméstica. O marido um dia teria disparado uma arma de fogo contra ela, ela ficou tetraplégica, né? E ela se tornou um símbolo da luta da mulher que sofria violência doméstica, e isso inspirou a criação da Lei Maria da Penha, que hoje é uma lei que é muito forte, né? Muito conceituada, muito enraizada hoje no Brasil. Mas antes disso acontecer, o Brasil foi condenado no Tribunal Internacional de Haia porque não estava tomando nenhuma atitude para proteger as mulheres.
Então, esse caso da Maria da Penha foi levado ao Tribunal Penal Internacional como uma inatividade do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, do presidente da República. E, na época, foi colocada essa situação do incidente de deslocamento de competência. Sabe por quê? Porque senão fica muito top. Aconteceu um negócio lá, o presidente da República não tem nada a ver com isso, é o cara que está lá. Não, você tem alguma coisa a ver com isso, você é o chefe da República. Você tem que criar meios para evitar que isso aconteça. E se você não faz, você é conivente com isso. E sendo conivente com isso, você vai ser punido. A sua inação está gerando isso. Né? Olha o que as mulheres estão passando. Um homem disparou uma arma de fogo contra a esposa e está livre. Como que está livre? Né? Cadê o direito dessa mulher? A violência que ela está sofrendo, violência psicológica, física, econômica, violência social, a forma como ele está descrevendo essa mulher para a sociedade, não é isso? Aí as violências que essa mulher está sofrendo. A mulher é um ser considerado frágil comparado com o homem. O homem é muito mais forte que a mulher. Então, um homem batendo uma mulher e isso ficar por isso mesmo, a sociedade não tomar nenhuma atitude, é uma clara violação dos direitos humanos das mulheres. Então, o Brasil foi condenado, depois dessa condenação, e começou um processo legislativo de criar a Lei Maria da Penha, tá? Então, esse incidente, eu acredito em alguma coisa vindo na prova quanto a isso. Que vocês saibam disso, tá? Querem perguntar alguma coisa? Beleza, beleza. Galera, então é o seguinte, ó. Só para fechar, a gente tem 2 minutos, ó. O Brasil é uma democracia participativa. A gente exerce a nossa democracia de 2 formas. Diretamente na eleição ou indiretamente quando a gente tem a votação de deputados e esses deputados votam pela gente, tá? Então, eles também têm que resguardar os nossos direitos humanos, tá? Os nossos direitos fundamentais, que a gente chama de princípios fundamentais, e quando são direitos que vêm de fora, tá? Direitos que são eivados para nós, a gente vai dizer que são os direitos humanos. A gente tem 1 minuto, querem perguntar alguma coisa? Perguntar uma coisa para você. Voltando lá nas Pode falar. Pode falar. Voltando lá nas políticas públicas, o Bolsa Família, no caso, é uma, né? Porque agora, qualquer criança que está fora da escola, cartão de vacina irregular, ele suspende, aí, no caso, os pais têm que procurar já para não ter essas crianças fora da escola, né? É isso. É uma política de distribuição. A gente vai falar que é uma política distributiva, que busca garantir os direitos sociais mais básicos que tem, como a alimentação, por exemplo, tá? Que é um valor que é dado para a família, é concedido para a família. Teoricamente é temporária, só a família melhorar a condição, né? Melhorar a condição socioeconômica, e como contrapartida que a família tem que dar para o governo, tem que manter a criança na escola, vacinada, tem que manter, a criança tem que tempos em tempos ir lá pesar para ver se a criança está ganhando peso, se realmente a criança está comendo, tá? Tem umas contrapartidas lá, e é uma política pública que, inclusive, funciona, né? Funciona. Não, a gente queria não precisar dela, mas ela funciona no nosso país. Galera, vocês querem mais um bloco ou vocês querem parar por hoje? Eu tô com vocês. Por mim, posso seguir. Então, faz assim, ó. A gente fecha aqui, vai passar 10 minutos e a gente volta com o link de novo, beleza? Beleza.